Olha, conforme a gente anunciou, os caras estão aqui, ó, os caveiras devidamente fardados, né? Estou recebendo aqui, tenho a honra de receber o comandante do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá, o Tenente Coronel Tarek Moraes. E está acompanhado aqui do Capitão Alvarez, que é o seu oficial de operações, é isso? Isso, ele é... Tudo bem, comandante Coronel? da Rotan hoje. Comandante da Rotan hoje. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? Pra gente é uma grande satisfação estar aqui na Diário. Capitão, também é satisfação recebê-lo. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Boa tarde a todos os nossos amigos da Diário. E é satisfação toda vez vir aqui falar um pouco do nosso trabalho. Alvarez é o seu nome de guerra, como se diz, né? Isso, o seu isso, primeiro nome nome qual é? Haroldo Alvarez. Alvarez. É capitão da combatente. Combatente, senhor. Muito bem. Ô, Coronel, e o senhor entrou na nossa Polícia Militar, como se diz tradicionalmente, a nossa briosa Polícia Militar, há quanto tempo? Já vou fazer 22 anos, né? 22 anos de polícia. Isso, o ingresso se deu, o senhor começou já na academia de formação de oficiais? Eu comecei como soldado da Polícia Militar, né? Que legal, só aumenta aí essa estrada, não é? Essa coisa de... E a experiência, a vivência de quartel, não é? Os macetes de soldado, não é? É, a gente tem já muito conhece, disso, já. né? Tem muito disso. E a formação do senhor enquanto oficial se deu em que academia? Eu formei na Academia do Pará, formei no estado do Pará, né? Coronel No IESP, Fontoura? Isso, Coronel Fontoura. Fica em Ananindeua, é? Ananindeua. Não, Marituba. Já é Marituba, Marituba. E também sou formado em Direito pela Universidade Federal do Amapá. E estou estudando também Ciência da Computação. Eu acho muito interessante, não é? Como de uns tempos para cá, o Ministério da Educação reconheceu, né? Fez o reconhecimento dos diplomas militares, né? Oficialmente, aí normalmente quando um batalhão vai dar posse a um novo comandante, é lido o currículo do comandante e é lido o equivalente desses títulos acadêmicos, né? Então, vocês se formam na academia, saem com o título de bacharel em segurança pública, é isso? Isso. No nosso caso, lá no IESP, né? A Academia Coronel Fontoura, bacharel em Defesa Social e Cidadania. Defesa Social e Cidadania. Quem faz a Academia Militar das Agulhas Negras sai com o título de Ciências Militares, né? O pessoal que serve aí as Forças Armadas, né? Nosso Exército. Muito bem. O senhor tem de cabeça há quanto tempo existe o BOP? Sim, né? Vocês comemoraram aniversário outro dia, né? Sim. O BOP tem 21 anos, né? 21 anos. 21 anos. Vai fazer 22 anos, sim, né? Cara, então eu lembro como profissional de imprensa de ter acompanhado a primeira missão, a 01 do BOP, foi no Oiapoque. A gente estava numa cobertura em Oiapoque e quando o BOP começou, não tinha ainda acho que a gandola, não sei se já tinha, mas tinha a farda preta, né? E foi a primeira ação do BOP e deu o que falar, não é? Porque principalmente as abordagens, os protocolos são diferenciados, não é? Tem toda uma doutrina envolvida no fato de ser uma tropa especializada, né, Coronel? Sim, muita coisa mudou, né, de lá pra cá, né? A gente tem um longo caminho aí que já foram percorridos, né? Pelos nossos desbravadores, né? A gente teve vários policiais que saíram do estado do Amapá para Nordeste, no Centro-Oeste, né? Foram fazer cursos, né, nos batalhões de operações especiais. A gente teve também uma comissão que foi reunida de oficiais combatentes para visitar alguns batalhões no batalhão de operações especiais das polícias militares, né, do Brasil, para a gente verificar qual é a ideia, a configuração que mais ia se adaptar ao nosso estado, né? Aí essa comissão visitou, fez um relatório, trouxe a demanda e depois a gente foi destacando os nossos policiais para que possam fazer, né, cursos em vários estados, né? O senhor tem informação, Coronel, de que todo estado, toda a polícia militar tem o seu BOP ou nem todos têm? Nem todas têm? Todas têm um batalhão de operações especiais. Os 27 unidades da federação. Muito bem. E surgiu do quê? Em que circunstância surgiu a necessidade de ter um batalhão de operações especiais? Bem, a gente viu a evolução da criminalidade, né? A gente sentiu na pele, a gente vive segurança pública, né? E é interessante como tocaste agora no assunto que, por exemplo, a formação do oficial do Exército, ela é voltada para a defesa nacional, né? Ou seja, a gente tem um agente armado que a gente vai combater lá fora, né? A segurança pública ela é voltada para esse
enfrentamento criminal dentro desse nosso território, né? Então a concepção é diferente, né? E aí o que a gente avaliou, no caso, como se deu essa evolução, né, para a gente chegar num batalhão de operações especiais? A evolução do crime, né? O crime antes era aquele crime rotineiro, né? Quem viveu o estado do Amapá sabe que a gente dormia de janelas abertas, né? Macapá era quente, né? Você dormia para ficar mais arejado, né? Então a gente viu essa evolução, né? E aí a gente viu que a configuração social ela foi mudando, né? As casas elas foram sendo encasteladas, né? Muros altos, né? Cercas vivas. Então aquela criminalidade que era apenas às vezes de um furto, às vezes ou outro um roubo, ela foi evoluindo. E hoje a gente vive uma configuração bastante diferente, né? Hoje teorias da ciência policial, falou do MEC, né? Também o MEC aprovou, né, recentemente a ciência policial, né? Hoje a gente já pode falar em ciências policiais, né? Então essa ciência policial ela tem como objeto de estudo a criminalidade, né? Essa dinâmica, né? Essa evolução do crime. E aí, diante dessa evolução, a gente se viu necessário a gente angariar novos recursos, novas tecnologias para enfrentar esse crime. E é interessante que nesse processo a gente vê o que? A criminalidade evoluir, a gente observa, analisa e a gente vai atrás de tecnologias para tentar combater, né, aquela criminalidade. Essa é um dos assuntos que a gente queria muito também tratar, né, dessa questão da evolução. As próprias legislações, elas são a estratificação disso, né? Da evolução da sociedade, a evolução dos costumes. Isso tem que se retratar nas leis, elas precisam ser adaptadas. E a resposta que o Estado tem que dar também no quesito, né, da criminalidade vai muito nesse caminho, né? O senhor falou muito bem, né? O morador, cidadão de bem, passou a se encastelar, né? A levantar a altura do muro, de investir em segurança, em tecnologia, né? E aí veio os casos, isso dificulta, por exemplo, a ação de um ladrão, né? Porque ele muitas vezes fica preso dentro do prédio, aí pega alguém como refém, e aí requer um treinamento, uma abordagem específica, com uso da técnica, com uso da doutrina. É nesse cenário aí que o BOP costuma ser chamado. Sim, hoje o BOP ele te consegue ostentar números bastante importantes, né, e que nos dão uma certa gratificação, que a gente tem 100% das ocorrências de gerenciamento de crise, 100% de resguardar a vida tanto da vítima, né, ali do refém, quanto também do perpetrador da crise ali. Esse é um título que vocês sempre gostam de destacar, né? Letalidade zero por enquanto nessas ações que envolvem negociação. Correto, né? E assim, interessante é que também seguindo essa evolução, né, a gente viu que o crime ele foi ficando mais complexo, né? A polícia ela foi atuando mais, alguns roubos eles foram frustrados e foram alguns causados, né, causando essa nova modalidade, né, que é aquele roubo frustrado. Aí o camarada vai atrás, né, de tentar se resguardar e faz um refém e tal, esse tipo de coisa. Então a gente buscou, né, conhecimento, buscou expertise, né, em outras polícias e trouxe esse conhecimento para que a gente possa estar atuando e adaptando aqui a nossa realidade. E tem uma coisa que vamos lá, acaba sendo intrinsecamente ligado às nossas duas instituições, ao BOP e à imprensa, porque nessa situação normalmente o meliante diz assim: eu só vou me entregar com a presença da imprensa, né? E exige que tenha lá a presença de algum profissional da imprensa. Às vezes ele faz exigência de um colete, ou que chame algum familiar. Aliás, essa coisa do familiar é uma estratégia que vocês costumam usar muito, né? Tentar sensibilizar, tentar ganhar o mental dele, é isso? Na verdade a gente precisa estabelecer um elo de confiança, né? Um elo de confiança. Estabelecendo esse elo de confiança, que a gente chama de rapport, a gente consegue, né, dissuadi-lo se a intenção dele, se for um suicida, de não tirar a vida, se for um roubo frustrado, de se entregar, né, e não vitimar aquela pessoa que está lá, né? Então a gente estabelece esse elo de confiança para que a gente possa dissuadi-lo a não fazer aquela ação, né? Bastante interessante, porque
é muita psicologia envolvida no sentido, né? Então a gente tem que trabalhar isso. A gente tem a nossa equipe que se afunda nesse estudo, né? São os nossos negociadores, né? A gente tem hoje 3 negociadores, né? Com expertise, e outros policiais também que foram também buscar expertise fora do estado, né? E trazer essa doutrina para que a gente possa estar adaptando aqui ao nosso estado também. É interessante, claro, que a gente aqui, até quando a nossa equipe foi fazer o card para divulgar que vocês estariam aqui com a gente, na hora de fazer os stories lá, se escolheu uma música para animar essa chamada, e foi a música do filme lá que eternizou essa coisa do BOPE, que é o Tropa de Elite, não é? Do filme. Mas essa coisa da ficção, ela acaba trazendo para qualquer debate que envolva a segurança pública assim, elementos que nos ajudam a entender muitas vezes, primeiro, a dificuldade, né? O policial sai de casa, como muitos dos senhores costumam dizer, sem a certeza se vai voltar, porque é uma profissão de risco altíssimo, né? Mas, por exemplo, antes do filme Tropa de Elite, teve um filme que abordou esse cenário aí da negociação, que foi o ônibus 147, né? Que foi um caso... Acho que é 174, né? 174, né? Ônibus 174 lá no Rio, né? E aí a ficção foi a fundo na história e descobriu que aquele rapaz que estava lá com a arma na cabeça da vítima dentro do ônibus, né? Ameaçando atirar, não sei o quê, que anos antes ele teria sido uma das vítimas da chacina da Candelária, né? Isso. E aí vem uma discussão infindável sobre a questão da trajetória, como é que um jovem, uma criança entra para o mundo do crime, enfim, isso é uma outra história. Mas, enfim, só para a gente fechar essa questão da negociação, o que ficou daquele caso específico do ônibus 174? O problema todo foi a arma com que o policial foi fazer a abordagem? Ele foi com uma submetralhadora, o ideal seria uma pistola, não tem uma coisa assim? Kleber, na verdade tocou num assunto muito interessante. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo a era da informação, né? Sociedade da informação. E eu posso dizer, hoje a informação, ela suplanta a força. O que eu quero dizer com isso? Que dependente da ocorrência, né, a forma como a gente vai tratar aquela informação, ela vai dizer se aquela operação ela foi bem sucedida ou mal sucedida. Tá certo? Então a forma como a gente vê, né? Por exemplo, você tocou na questão que logo após a ocorrência foram buscar, né, o histórico, né, do perpetrador ali da crise. O nome dele é o Sandro, né? Isso, Sandro. E aí, quando você pega um discurso desse e ele vem enviesado com esse quê social, você coloca toda uma ocorrência em xeque, né? Aí a gente começa a discutir, mas aí o que os caras erraram, o que foi aquilo e tal. Mas a gente não consegue enxergar a realidade, porque ela fica nublada. Porque ela começa a ficar carregada, né? De todo um quê, né? Enviesado ali, político, né? Sabe que só falando isso, me ocorreu aqui fazer uma comparação aqui. Pode parecer esdrúxula, mas eu acho que vai ilustrar. Quando a gente vai lá numa emergência, vai no HE, e aí você, normalmente aí o paciente, né, a pessoa às vezes idosa, quer contar toda uma história que envolveu. Aí dizem que o médico é mal-humorado, que o médico é seco, é isso, aquilo outro. E o médico diz assim, eu tô aqui para cuidar do sintoma. Aqui no HE nós só vamos cuidar do sintoma. Essa questão que envolve a parte clínica vai ter que ser no atendimento ambulatorial. Então, guardadas as devidas proporções, é meio isso que o senhor está falando. Lá naquele cenário do gerenciamento da crise, vocês vão cuidar do sintoma que tem que resolver ali na hora, não é? Sabe por quê? Porque assim, é complicado eu, que sou policial militar, chegar e dizer como é que o médico vai ter que tratar aquela situação ali, né? Porque eu não tenho conhecimento de causa, eu não vivi aquilo ali, né? Esse episódio do 174, ele ocorreu anos atrás, inclusive ele foi um marco na polícia do Rio de Janeiro, né? Alguns protocolos também foram mudados lá. E aí o que acontece? Eu não vivi aquela realidade, eu não sei como é que é, né? Fica até difícil hoje eu dizer assim, os caras erraram, fizeram isso, porque eu não tenho o conhecimento daquele contexto, como era que estava vivendo a polícia. A polícia de outrora não é a de hoje, né? Eles mudaram muito, né? Então a grande questão é um cuidado dessa informação, entendeu?
Como é que a gente vai gerar essa notícia, né? Daí a importância dos órgãos, né, que trabalham, os órgãos jornalísticos, né, do repórter, porque é ele que vai levar essa informação. E a ideia do repórter é levar essa informação de acordo com a realidade, para que ele não venda uma ilusão para a sociedade, né? Agora tem uma coisa que os protocolos foram sendo ajustados, tudo bem, vocês voltam para o banco da academia, para a sala de aula, reciclagem, novas doutrinas, novos treinamentos. Agora tem uma situação que de lá para cá ainda não mudou. Os governadores são o comandante em chefe das polícias militares. Correto. Aquele cenário do filme 174, em várias situações disseram que, olha, o Sandro várias vezes ficou vulnerável para um atirador de elite, um sniper da polícia, poderia ter logo acabado com a ocorrência. Mas isso tudo estava com trocentas emissoras transmitindo aquilo ali ao vivo. O governador do Rio teria dito àquela altura: olha, eu não vou autorizar que agora o brasileiro assista ao vivo a cabeça de um bandido sendo estourada, massa cefálica voando e, enfim, chocar a sociedade com isso. Ainda depende de uma decisão nesse nível. O comandante em chefe das polícias militares precisam autorizar que, por exemplo, o sniper do BOP elimine o uso da força numa situação iminente. Não tem jeito, tem que matar esse bandido. Ainda passa por essa autorização palaciana? Na verdade, como eu falei ainda há pouco, né? Só quem vive, quem tá vivendo, quem tem um feeling ali do momento é quem tá na área, né? Então hoje a gente já tem uma portaria. Hoje a gente trabalha bastante técnica. Como eu te falei, os protocolos foram mudando, né? Então hoje o protocolo ele prevê que a gente tem um gerenciamento de crise, esse gabinete de gerenciamento de crise, ele que vai decidir, né? Ali o chefe ali que está coordenando aquele gabinete de gerenciamento de crise que vai decidir, né? Ele vai ter o apoio do sniper, né? Do time tático, do chefe do time tático. Eles vão avaliar. A gente tem hoje um grupamento de negociador que vai estar avaliando. A gente tem um timeline, né? Que ele vai dizendo, olha, fulano faz isso, ele está fazendo isso, está evoluindo, entendeu? A gente está conseguindo dissuadi-lo. E aí a gente vai trabalhando a negociação, né? Mas para que eu chegue a usar, né, o atirador policial de precisão, aí, né? Eu tenho todo um aparato de profissionais ali que vão me orientar, que vão dizer, olha, chefe, tá chegando isso, tá chegando aquilo, isso, não tô conseguindo, até chegar a esse uso, né? Porque ele é apenas uma alternativa para a resolução da crise, né? Não, a gente tem várias outras, né? E a primeira, a mãe, é a negociação, né? A gente manter o feeling, estabelecer o rapport e a gente conseguir dissuadi-lo na conversa, né? Rapport é daqueles mnemônimos que a gente pega as iniciais de uma sequência. O que é o rapport? Rapport é a gente estabelecer um elo de confiança, né? Ah, tá. É um elo de confiança. Isso me lembra aquelas coisas que a gente usa, aquelas, né, para decorar uma sequência, pega as iniciais, forma uma palavra e tal. Coronel, uma outra coisa que me ocorreu perguntar, peraí, era tanta coisa, né? Gilene Chucre passou por aqui, tá lhe mandando um abraço, servidora da FUNASA aqui. Um grande abraço, Gilene. Obrigado, Gilene, por sua participação. Bom, daqui a pouco vai. Lembrei agora. Pois não, capitão. Só para somar referente a isso que o coronel falou, né? Essas ocorrências de gerenciamento de crise, o Amapá hoje ele é referência nacional em termos de se adequar, de controlar uma ocorrência que envolve um refém, né? Como você falou, tivemos aí ocorrências passadas que serviram como marco, né? Assim como o ônibus 174, de lá para cá seguiu vários protocolos, entendeu? Isolamento, contenção, criou-se vários protocolos, vários POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padrões. Tivemos ali outras ocorrências também, que a gente toma como base também, caso Eloá, entendeu? O próprio Carandiru, entendeu? Então, essas ocorrências, a gente não pode nem falar muito dela na época, né? Porque a gente, naquela época, não tinha todo aquele estudo que é tido agora, né? Uhum. Entendeu? Então, mais uma vez, o Amapá aí, ele é referência nesse tipo de ocorrência envolvendo refém. Muito bem, né? Eu tô vendo aqui, o senhor usa no meu tempo que prestei o serviço militar, chamava de Manicaca. É Manicaca que chama? O estágio de gerenciamento de crise. Isso, a gente fez. O senhor tá ali nesse cenário também da negociação, né? Sim, até porque a equipe que está na rua atuando, ela pode ser o primeiro interventor
a se deparar com esse tipo de ocorrência. O que eu lembrei, o que eu ia pedir para vocês comentarem, né? Às vezes, nessa relação de imprensa e a polícia, né? É um caso aqui em Macapá de apreensão de drogas, né? E a gente poderia chegar sempre na atividade fim, que é aquele livro de ocorrência que está sempre no CIOSP da vida. O jornalista vai lá, o repórter, cronista, o policial vai lá e tira as informações básicas que estão ali. Mas muitas vezes é preciso saber como foi que chegou naquela história. Foi aí que uma vez me chamou a atenção um caso de apreensão de drogas, em que a viatura, numa ronda rotineira mesmo, né, pelas ruas, o sinal fechou, emparelhou, ficou parado no sinal fechado ao lado do carro. E aí, onde estavam os elementos com a droga, né? E aí foi muito não sei como é o nome da técnica, de andar com a cabeça para fora da janela do carro. E o policial, na encarada que deu pro beliante, aí tem uma gíria que vocês usam, ele relampejou, como é que chama? Ele deu um sinal. Vocês têm um nome, né? Desconfio. Tem uma gíria que vocês usam lá, se não puder falar aqui, tudo bem, mas ele relampejou, ele irradiou, eu não sei, uma gíria que vocês usam quando o cara dá uma mancada ali, ele deu a própria. Dá sinais físicos de que ele tá devendo alguma coisa, né? E aí o policial desconfiou disso. Circuitou. Era essa a gíria que eu queria lembrar. Ele deu uma circuitada, né? Ele deu e aí o policial, peraí, para aqui, aborda o cara, né? E lá não deu outra. Tinha arma, tinha munição, tinham drogas, enfim. E já me disseram que até nas operações de trânsito vocês costumam escolher os policiais ali mais experientes, para já nessa primeira encarada já dá para selecionar o joio do trigo, não é? O policial, ele, com o tempo de serviço, ele desenvolve, né, esse tirocínio, né? Essa qualidade. Isso é bastante valorizado na polícia, né? Principalmente quem trabalha no dia a dia, né? Ele tá ali na labuta, aí ele tem que desenvolver essa qualidade, né? Essa expertise. E aí, normalmente os mais antigos, né? Aqueles que trabalham também, que já tiveram outras experiências, né? Como também trabalhando no serviço reservado, né? Na inteligência. Então, esse camarada, ele acaba agregando, né? No serviço policial, na hora de abordar, na hora de estar no patrulhamento, né? Ele acaba tendo essa expertise maior, né? Tem gente que tem essas habilidades. Às vezes tem um olfato muito aguçado, né? Tem muito disso, né? E precisa muito de conhecer a equipe que você está trabalhando, o material humano, como você falou, né? Isso. Antigamente a gente dizia, né, para ser policial bastava ser forte, né? Forte, casca grossa, né? Hoje, na sociedade da informação, a gente precisa que o nosso policial ele seja bastante inteligente, né? Ele esteja antenado com as tecnologias, né? Com as novidades, né? Que a gente está vivendo hoje. Se prevalecesse ainda essa regra, o nosso querido, meu Deus, como é que é o nome de guerra dele? A gente só chama ele pelo apelido, ele chama ele de Rotinha. O Rotinho eu conheci como cabo. Outro dia eu já vi, mandou uma foto já com a insígnia de subtenente e ia sair tenente já, né? É Silva, né? E o Rotinha, meu Deus, deve ter 1,58 m, alguma coisa. Exímio atirador, exímio policial, né? É bem característico, né, da nossa região aqui, né? 1,60 m, 1,70 m. Quando a gente chega ali, 1,75 m, o cara já é alto aqui, né? É verdade. Bom, coronel, e qual é o tamanho hoje do batalhão? O senhor disse que o capitão Alvarez comanda a Rotan. A Rotan é uma companhia que integra o batalhão. E tem mais aí do Canil, tem mais a própria COI, né? Explica pra gente. Bem, eu vou dar aqui o diagnóstico do batalhão aqui, como é que ele funciona. Os batalhões de operações especiais no Brasil, eles têm algumas configurações. A ideia de um batalhão de operações especiais é focar na inteligência. A gente tem um serviço de inteligência bastante robusto, né? Para que a gente possa atuar com bastante parcimônia, né? A gente identificar crimes mais complexos, né? A gente atuar em operações em que exijam recursos especiais, né? Apoiar os batalhões de área, né? Que tem a sua função principal, que é o policiamento comunitário. A gente faz esse apoio a esses batalhões, né? E além de ser tropa reserva do comandante geral, né? Então a configuração do batalhão de operações especiais, ela funciona assim, aqui no estado do Amapá. A gente tem 4 companhias, né? A primeira companhia, que é a Rotan, né? Que ela faz o patrulhamento urbano motorizado, né? Que a gente vê com as viaturas.
É o camarada que fica com as pesquisas com a cabeça de fora, né? A gente tem a segunda então companhia. Seria uma exceção da regra de que o que a gente sabe é que o BOP é um batalhão aquartelado, que não é um batalhão de estar se expondo muito. Fica aquartelado numa situação de gerenciamento de crise é que sai do quartel. Essa coisa da Rotan, então, é uma exceção a essa regra. Na verdade, o que acontece? A gente sai para patrulhar, a gente não é um batalhão fechado, né? Mas a gente sai para patrulhar, só que a gente atua em ocorrências mais complexas, né? Essa que é a questão. A gente não atende o 190 especificamente, mas a gente vai filtrando as ocorrências em que a gente pode estar atuando, né? O batalhão de operações especiais, quando ele atua, ele emprega uma força maior, né? Então, a segunda companhia é a companhia de choque, né? A gente faz operações de choque, né? Reintegração de posse, apoiando os batalhões para fazer reintegração de posse. Em caso de distúrbios civis, né, a gente atua. A terceira companhia, que é a COI, né, a Companhia de Operações Especiais. Então é lá que mora o Caveira, né? É lá que está o nosso atirador de precisão, né? Nosso atirador policial de precisão. Ações antibombas, né? Então esses recursos a COI tem. Mergulhador tem também? Não. Também. Né? Aí já é um curso mais complexo. A COI ela trabalha com 2 cursos basicamente, né? O CAT, que a gente está tendo agora um curso de ações táticas, né? Que é mais voltado para ações táticas, intervenções e adentramento tático. Foi esse curso, foram os alunos do curso que eu liguei para o senhor ontem. Estiveram lá na nossa assessoria de corrida no Estádio Olímpico Zerão, lá com o professor Railson. Tiveram lá um congressamento, lá, uma confraternização. E eles passam também um pouco na experiência dos corredores de rua para os alunos do curso, né? Aprender também a correr corretamente. Perfeito. Aí o Giro, né? A nossa quarta companhia. Que é o pessoal da moto, né? Que é o pessoal da moto, né? Que é a companhia de intervenção rápida, né? Quando a gente precisa de um deslocamento mais rápido, né? A gente precisa de batedores. E aí um deslocamento em área de ponte, né? Já fazendo uma adaptação, né? A esse modelo. A gente vive aqui em área de palafita, né? A gente precisa desse deslocamento mais rápido nessas áreas. O Capitão Alvarez, já lá na sua Rotan, que tem agora ela sempre está nas redes sociais aí, uma mulher, né? Que integrou, fez o curso, né? Como é que é o nome dela? Não, acho que foi do Choque. Choque, né? Do Choque, da segunda companhia. É da segunda companhia, não é lá da Rotan. Não. Muito bacana. Depois vou marcar para mês de março, né? Mês da mulher, trazer ela aqui uma hora dessa para também compartilhar um pouquinho da vivência dela. Como é que é o nome dela? A Josilene, a Pabla, e a gente tem também a médica. Edilane. A gente também teve uma médica formada agora, né? Então foi essa aí que eu vi também. A galera dela é muito engajada nas redes sociais e compartilharam a história dela, que ela é do quadro de saúde, mas é extremamente operacional. Doutora Enara. E foi fazer o curso de caveira. Ela me surpreendeu, né? Até falei pra ela. Senhora, doutora Enara, se eu tivesse que apostar aqui numa dessas meninas pra não formar, seria a senhora. A senhora me surpreendeu, muito bacana. E fez, até cortar o cabelo ela cortou. Sim. Passou por todas as etapas, tá habilitada. Mande ela aqui com a gente, vamos compartilhar essa história dela. Mês de março a gente vai fazer muitas homenagens às mulheres aí. E uma mulher no BOP é algo também pra gente muito especial. Sim, perfeito. E pra fechar realmente esse bate-papo, eu passei um pouquinho, Breno, tô sabendo que eu tô atrasadinho aí do bloco. Eu vi o senhor falar, né? Tá sempre evoluindo, sempre se conectando. E nessa coisa de rede social, né, de internet, agora de inteligência artificial, como é que vocês também, o setor de inteligência, vocês vão cruzando essas informações e dando conta de também ir para essa guerra eletrônica, Coronel? Sim. Como eu te falei, né, a gente está vivendo a era da informação, né? Hoje a gente, inclusive o crime, ele vem evoluindo para esse sentido, né? Golpes, né? Dando pelas redes sociais, por telefone, né? Então a gente também vem estudando isso, vem se especializando, né? Inclusive recursos especiais, né? Como eu te falei, a gente precisa de um serviço de inteligência bastante robusto, né? Para que a gente possa estar trabalhando e analisando o crime. Muito bem, olha, recebemos o Tenente Coronel Tarek Moraes, é o comandante do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, está acompanhado aqui do Capitão Alvarez, que é comandante da Rotan, uma companhia que integra aí o Batalhão de Operações Especiais. O BOP sem dúvida alguma, né? Todo 7 de setembro a gente tem um termômetro aí do carisma, a confiabilidade, né, que a sociedade tem nesses homens, né, e mulheres, né, que fazem o batalhão. Coronel,
Só podia realmente agradecer a deferência de ter vindo aqui com a gente, falar um pouquinho, ajudar a sociedade a entender a importância e a relevância do trabalho de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, né? Gostaria também de agradecer ao nosso comandante-geral, Coronel Adilto, né? O governo do estado do Amapá por estar nos apoiando, por estar nos incentivando, né? A Polícia Militar, não só a Polícia Militar, mas em especial, né? Todo o sistema de segurança pública, porque o que a gente percebe é que a segurança, ela não consegue acumular as coisas, ela não consegue acumular resultados. Se não for feito investimento todo ano, né, a gente não consegue acumular esses resultados. Então a gente precisa fazer esses investimentos, né? Então é preciso ter uma sensibilidade para olhar para a segurança pública, né? E o nosso estado ele merece, né? Merece que a gente crie essa estabilidade, né? Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando de estabilidade. E é a estabilidade que vai criar um ambiente para que a gente possa se desenvolver, né? O nosso estado se desenvolva. Porque nenhum investidor vai investir num lugar que ele sabe que ele vai perder. Então ele precisa ter essa estabilidade para ele poder investir e a gente consiga evoluir, né? E aí agradecer a todos os nossos colaboradores também. Muito obrigado. E nossos ouvintes aí podem contar com a gente sempre vai estar aqui para protegê-los, né? O nosso lema é servir e proteger. Acionamento do BOP se dá também pelo 190, pelo 190? Sim, pelo 190. Aí o pessoal do CIODES vai fazer a triagem, isso, se é o caso de acionar. Correto. Os homens de preto. Aliás, a farda preta é só a COI que ainda usa? Sim, é a COI. A COI é uma característica do COI, né? COI. Capitão, obrigado também. Só agradecer, a satisfação sempre vir, né? Nas redes sociais aqui, né? Os senhores aí que são amigos da gente, né? Sempre está ligado, sempre mostrando a transparência da Polícia Militar. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite.